Deus criou tudo por sua palavra, mas o homem foi criado para a sua palavra. Ele queria um relacionamento pessoal conosco. Este é o Chamados à Vitória, um programa de homem para homem. Nós falamos a verdade e não evitamos assuntos impopulares quando eles fazem diferença. Sejam bem-vindos. Obrigado por usar este tempo para estabelecer as bases para uma vida de propósito. Eu sou Edson Tawil e aqui comigo Douglas Peck. Hoje vamos abordar o segundo pilar para uma vida piedosa. Na semana passada, nós falamos sobre o primeiro e fundamental pilar para a construção de um homem de caráter, amar a Deus. Hoje vamos falar sobre o segundo pilar, que é um homem da palavra. Um homem da palavra é um homem que lê e estuda a palavra de Deus, a Bíblia, e em seguida coloca em prática as coisas que a Bíblia diz. Continue conosco, pois o Douglas vai nos apresentar essa habilidade vital. Oi, Edson. Oi, tudo bem, Douglas? Tudo certo. E você? Beleza, tudo joinha. Então tá bom. Edson, você sabia que os homens falam em média 7.000 palavras por dia, Ixi. mas que as mulheres falam pelo menos 2 vezes mais que isso? Caramba! Talvez você e o nosso ouvinte já soubesse disso. E existem até explicações, algumas engraçadas, né? As mulheres justificam este fato dizendo o seguinte: elas têm que dizer tudo 2 vezes para que o homem possa entender, por isso que elas falam o dobro. Sei. Pois é, isso é uma piada, né? Mas você sabe, sinceramente, será que os homens estão prontos a ouvir? Eu me conheço, sabe? Eu não sou uma pessoa que gosta de parar, pedir informações. E eu tenho as minhas ideias e eu prefiro ficar com as minhas próprias ideias, né? É claro que não há nada errado com isso quando as suas ideias, né, são procedentes, são boas, são verdadeiras. Mas o que acontece nas famílias hoje em dia é que existem muitos homens tomando decisões com base em pensamentos errados ou más informações. Já imaginou o que será que acontece? Então... Bom, sinceramente, pensando bem, é até fácil concordar que a Bíblia é a melhor fonte de sabedoria de verdade, né? Quando se trata de viver uma vida piedosa. Mas também é verdade que muitos não estão familiarizados com a Bíblia, né, Douglas? É verdade, isso não é só agora. Olha, nos tempos de Jesus, os fariseus chegaram e tentaram enganá-lo. Muitas vezes, né? Eles vinham com questões teológicas difíceis. E eles muitas vezes usavam a palavra da Bíblia, só que fora do contexto, né? E uma vez Jesus teve que dar uma bronca neles, né? Falou lá em Mateus 22, 29. Mateus 22, 29, ele falou: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras. Como maridos e pais, o nosso pensamento errado e as nossas más decisões afetam muito aqueles que nos rodeiam, que são aqueles que a gente mais ama, nossa família, né? Nossos filhos. Nós temos uma programação interna na nossa cabeça e ela é de nascença errada. E ela é passada para a próxima geração, a não ser que a gente possa descobrir a verdade e corrigir esse erro na nossa programação interna, não é? A Bíblia foi desenhada para nos dar sabedoria nas questões da vida. Ela nos ajuda a tomar decisões melhores. A própria Bíblia nos diz, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16 e 17, ele diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Não tem contestação. Exatamente. Disso, né? Chamados à Vitória é projetado para ajudar os homens que querem fazer a diferença, que querem viver uma vida com um propósito para o bem daqueles que dependem deles. Acreditamos que homens da verdade querem fazer a diferença para o bem e enfrentar as questões que realmente importam. A vida é curta demais para errar. Você pode entrar em contato conosco através do site, então anote aí: www.transmundial.org.br/Chamados à Vitória, tudo minúsculo, sem acento. Na cultura de hoje, quando homens leem cada vez menos, será que a ideia de se tornar um homem leitor da palavra tem lugar, hein, Douglas?
Isso é uma coisa semelhante com o que acontece quando nós somos encorajados a ler a Bíblia. Por alguma razão muito estranha, nós estamos programados a conectar facilmente com aquilo que é imediato e urgente, né? Aquilo que é engraçado, alguma coisa que agrade os nossos sentidos. Sim. Mas basta olhar os anúncios publicitários, você entende, né? Sim. O que é sensual, agressivo e até mesmo absurdo consegue muita atenção. Nós somos programados pelo mundo para concentrar nossas mentes nessas coisas erradas. E é por isso que seguir a Deus e ler a sua palavra, isso requer uma escolha consciente. Pé no chão, né? Isso. Ou seja, tornar-se um discípulo de Cristo não é uma assimilação gradual e inconsciente de ideias, conhecimentos, pré-conhecimento, né? É um evento que pode mudar e vai fazer diferença na nossa vida, né? Sim, sim. Quando o homem coloca fé em Jesus como seu Redentor e seu Senhor, ele recebe uma nova identidade. Ele é transformado de um filho de Adão, ou seja, de um pecador, em um filho de Deus. Mas isso não significa que ele é automaticamente liberado dos seus padrões de pensamentos, aqueles padrões distorcidos, que têm hábitos errados do passado. Ou seja, né? é gradativo. Isso. Quando a gente crê em Jesus, nós somos convidados a se tornar um discípulo de Cristo, um seguidor, Certo. que nega os antigos caminhos e começa a andar no novo caminho. Jesus mesmo disse o seguinte: eu sou o caminho. E o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 5,17 o seguinte: se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Isso está em 2 Coríntios 5,17. Ou seja, seguir a Cristo, ser um verdadeiro discípulo, também significa estudar e memorizar a palavra de Deus a cada dia. Jesus foi muito claro sobre isso quando ele nos deu uma definição de seu discípulo. Ele disse: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Isso está em João 8, 31 e 32. Ele disse: conhecer a verdade e ser discípulo, ambos vêm de gastar tempo lendo a palavra de Deus. É uma questão de disciplina, né, Douglas? Sim, Não é? muita disciplina. Exato. Bom, tudo bem. Você volta daqui a pouquinho para nos falar um pouco mais sobre isso, não é? E lembre-se, ouvinte, é uma questão de escolha, que depois da sua decisão por seguir a Cristo é a mais importante. Essa escolha fará toda a diferença no seu sucesso como um seguidor de Jesus. Queremos lembrar a você que você pode entrar em contato conosco. Anote aí, www.transmundial.org.br/chamados à vitória. Tudo junto, chamados à vitória, não é? Com letra minúscula e sem acento. Douglas, um dos pontos que estamos discutindo no programa de hoje é que um homem que permanece na palavra, ele torna-se equipado para andar com Deus. Não é Sim, bom isso? Exatamente. E andar com Deus significa educar seus filhos, lutar pelo sucesso de seu casamento, administrar bem o seu dinheiro, vencer momentos difíceis, ter alegria no seu trabalho, manter pureza moral, fazer da sua vida algo que conte, que vale a pena no plano eterno. E nós, homens, precisamos muito de ajuda nessas questões, não é verdade? Veja o que a Bíblia diz novamente. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Isso está em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Eu gosto muito dessa frase, para a instrução na justiça. Literalmente, esse termo significa uma formação da vida e dos pensamentos sábios e corretos, né? A vida e os pensamentos sábios e corretos são a base para a tomada de boas decisões. É por isso que qualquer homem que quer ser da palavra tem isso como muita importância. O que significaria para você ser bem equipado com a vida e pensamentos corretos e sábios? E para se adquirir essa habilidade ao longo da vida, é preciso aprender de forma correta, né, Douglas? Sim, eu tenho aqui umas sugestões para você, então vamos lá. Para ajudar o ouvinte a memorizar e meditar nas Escrituras. Certo. Primeiro, olha, eu sugiro que cada semana você selecione um versículo chave, o versículo mais importante da sua leitura da Bíblia. E que você escreva num cartão, num papel, num caderno onde você anote as suas meditações e comece a memorizá-lo.
Leia o versículo várias vezes, anote ali no seu caderno, no seu diário do Momento a Sós com Deus, por que você achou esse o versículo mais importante. Use o tempo inteiro desse Momento a Sós para entender o versículo e o seu contexto. Segundo lugar, eu sugiro que você comece lendo e citando o versículo em voz alta para você mesmo, né? Falando em voz alta o versículo para você mesmo. E sempre lembre a referência bíblica, onde se encontra, por exemplo, Mateus 2:18, né? Antes e depois de falar o verso. A referência é a parte mais difícil de lembrar, às vezes, né? E falar antes de recitar o verso. E depois ajuda a fixar a referência, né? Perfeito. Outra sugestão é praticar, falando a referência e as primeiras palavras dos versos juntos. E isso vai ajudar você a lembrar o início do verso. Em seguida, adicione a frase seguinte. E continue adicionando as frases até que você conseguiu ler o verso todo. E esforce-se para lembrar o verso palavra por palavra. Depois que você aprendeu o verso, então a minha sugestão é tentar revisá-lo 1 ou 2 vezes por dia. Se você revisar o verso aprendido diariamente 2 vezes por semana, ele vai ficar com você para o resto da vida. E aqui vai uma outra sugestão ainda. Que tal escrever o versículo num cartão e carregar com você, ou colocar na sua mesa de trabalho, ou na tela do seu computador, no espelho, no carro, no painel do carro. Exatamente, para você vê-lo, né? Olha, obrigado ao ouvinte, viu, por continuar com a gente. Algumas pessoas dizem que no rádio nós precisamos ser muito divertidos para manter a atenção do ouvinte. Mas espero que o nosso ouvinte seja exceção e prefira ter a substância. Então, pense nisso, ouvinte, como um tesouro, uma pepita de ouro de verdade que você está escondendo em seu coração. Na verdade, não vai bem esconder, né? Você acaba em algum momento falando e tantas pessoas precisam dessa forma, né? O que você diria para as pessoas, Douglas, que têm medo de memorizar as Escrituras por pensar que é difícil, a Bíblia é difícil de entender, parece que foi escrita tanto tempo atrás. O que você diria, Douglas? O que eu diria é que é preciso a gente mudar essa perspectiva que a gente usa para definir o que é difícil, né? Quando os médicos descobrem que uma mulher tem câncer, nossa, isso é difícil. Cai o mundo. Pois é. Quando você vê que seus filhos estão passando por momentos duros por causa de escolhas erradas que eles fizeram, isso é um momento difícil. Quando você está desempregado há muito tempo e poucas perspectivas aparecem, né? E as contas se acumulando, isso é difícil, né? Quando um amigo seu morre, né? Ou comete suicídio, isso é uma coisa difícil. Esses desafios, eles vêm. Isso é garantido na vida, né? Nós vamos ter todos problemas. Estamos sujeitos. Exatamente. Né? Agora, ser um homem da palavra prepara você para qualquer tipo de dificuldade. Eu quero orar agora uma oração breve com o ouvinte dizendo o seguinte: Senhor Jesus, obrigado por nos dar a tua palavra. Ajude-nos a não ser apenas ouvintes, mas realmente praticantes dela. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Ser um homem da palavra foi o tema do nosso programa de hoje. Obrigado por ouvir e por estar disposto a fazer a escolha certa, a mudar a sua atitude ao colocar a palavra de Deus em ação e aplicá-la em sua própria vida. Nós gostaríamos muito de saber como nós podemos ajudá-lo e orar por você e te ajudar a também se tornar um homem da palavra. A história do programa de hoje veio do livro Cada Homem, um Guerreiro, de Lonnie Berger. Você pode saber mais a respeito dessa e de outras histórias desse livro, visitando o nosso site. Visite www.transmundial.org.br/chamados à vitória. Eu sou Edson Tawil e, em nome da Rádio Transmundial Brasil, agradeço por ter ouvido o nosso programa Chamados à Vitória. Que Deus te abençoe. Este foi o programa apresentado por Edson Tawil e Douglas Peck. Na mesa de som, Tiago Parisi. Até a próxima.